Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Assembleia. Está começando agora mais uma edição do Café com Notícias. E o nosso entrevistado de hoje é o chefe da obstetrícia do HUFMA, aqui em São Luís, do Hospital Materno Infantil, que você tanto conhece, Dr. Leonardo Rosa, Antônio Leonardo Rosa, que vai falar um pouquinho com a gente sobre a importância do aleitamento materno, da amamentação, do trabalho de redução da mortalidade infantil e mortalidade materna realizado pelo Hospital Universitário aqui no Maranhão. Então, doutor Leonardo, muito obrigada pela sua participação, já iniciando, começando, agradecendo sua participação. E a gente vai destacar um assunto super importante na edição de hoje do Café com Notícias, que é a importância do aleitamento materno, da amamentação. Estamos aí chegando em agosto, que é quando tem a campanha alusiva. Então, eu queria que você começasse destacando já para as mamães, para a população em geral, sobre a importância de se salvar a vida dos bebês, especialmente os prematuros, né? O leite materno ele tem uma função importantíssima para as crianças e para as mães, né? Ele tem essa capacidade de proteger de infecções, ajudar o bebê no seu desenvolvimento, tanto físico quanto mental. Crianças que são amamentadas, elas são mais inteligentes. Isso não é uma coisa que a gente está dizendo de boca. Existem muitos trabalhos científicos que mostram que o aleitamento ele é fundamental para o desenvolvimento do bebê físico, psíquico, mental. Então, o leite humano, ele tem esse poder que a gente precisa aproveitar. Incentivar o aleitamento é, na verdade, a gente tornar essa realidade de uma sociedade mais saudável, real, e trazer isso para o nosso dia a dia. E é engraçado, é importante ressaltar que o aleitamento materno, ele tem aí um longo período, vamos dizer, para a vida toda, de se garantir proteção à saúde, anticorpos. Não sei se eu estou falando bobagem, mas assim, certo, correto. A criança que hoje é amamentada torna-se um adolescente, um jovem, um adulto mais saudável? Muito. O leite ele tem várias características ao longo da amamentação. Aquele primeiro leite, que vai geralmente na primeira semana, ele tem essa capacidade de proteger o bebê, né? O bebê, quando nasce, ele não tem ainda anticorpos contra as infecções mais corriqueiras. E a mãe transfere muito desses anticorpos nesse primeiro leite, que é o colostro, aquela primeira aguinha que sai. Depois ele já vai se tornando um leite com mais proteínas, mais capacidade calórica, e aí ele passa a não só proteger o bebê, porque mantém ainda essa questão dos anticorpos, mas também ele tem a capacidade de nutrir esse bebê para que ele se desenvolva muito melhor. O leite ele não tem, como você disse, essa função apenas no período em que o bebê está sendo amamentado. Ele, reconhecidamente por pesquisas científicas, reduz o nível de colesterol no adulto, reduz o nível de glicemia, portanto diminui o risco de diabetes. Ele tem a capacidade para a mulher de também trazer vários benefícios, como a diminuição do risco de câncer de mama, do risco do câncer de ovário. Então, assim, é um produto completo que tem muitas vantagens, tanto para a mulher quanto para a criança. É um líquido precioso. Precioso, é o que a gente chama de um alimento padrão ouro, né? A gente considera que é um padrão ouro. Agora, assim, muitas mães têm dúvidas sobre até que período eu posso amamentar o meu filho. Porque vem aquela lenda de que todo mundo é médico. Olha, esse menino está mamando demais. Já chegou a hora de interromper a amamentação. Doutor, até que período a amamentação ela é saudável, ela é indicada ou não existe mais essa? Assim? Não existe isso. A mulher pode amamentar até o período que ela se sentir confortável para isso. O que a gente pede e orienta é que ela, pelo menos nos 6 primeiros meses, faça a amamentação exclusivamente. Né, que ela não dê outros alimentos, fórmulas lácteas, água. O bebê não precisa de nada além do peito da mãe e do leite dela nesse período até 6 meses. Mas a gente preconiza que a mulher ainda amamente até os 2 anos minimamente. Cada ano a mais que a mulher amamenta, mais ela diminui o risco dessas doenças para ela e também traz benefícios para o bebê. Então, até os 6 primeiros meses, o aleitamento exclusivo é super necessário. A partir daí, claro, o bebê começa a ter necessidade de outros nutrientes e aí, de acordo com a orientação do pediatra, são introduzidas novas alimentações. Mas é importante que a gente frise que não existe mais esse limite de que tem que ser até tanto tempo. Não. Quanto mais ela alimentar o bebê dela com leite, mais ela vai se beneficiar. E assim, a mulher, a gente sabe hoje em dia também, que a mulher que doa leite, por exemplo, ela tem uma tendência maior a manter o aleitamento por mais tempo, que é benéfico para ela e para o bebê. A produção, é isso? Sim. Né? Agora, assim, tem uma curiosidade que muitas mulheres têm.
estou amamentando meu filho e nesse período de amamentação engravidei novamente. Estou grávida. Continua a amamentação ou interrompe a amamentação? Isso é uma curiosidade que muitas mulheres têm. Pode manter a amamentação, não tem nenhum problema não. Olha, a gente tirando a dúvida aqui. Então, doutor Antônio, e na fase prematura? Existem bebês que nascem prematuros. Como é que é essa questão da importância do aleitamento materno, da amamentação, da doação de leite para esses bebês, que muitos desses bebês as mães ainda não conseguem produzir o líquido? E vocês têm esse atendimento especial para os bebês prematuros também, né? Sim. No hospital a gente tem uma UTI neonatal, que é justamente para receber esses bebês que nascem prematurinhos. O leite materno, ele tem essa capacidade de proteger. Então, por isso ele é muito importante para esses bebês, porque eles são prematuros e também têm uma certa dificuldade maior no sistema imunológico de se defender contra infecções. E o leite, ele protege esses bebês exatamente disso, além de ter também uma parte que vai nutrir o bebê e fazer com que ele se desenvolva mais rápido. O bebê que é amamentado com o leite humano, quando ele é prematuro, ele tem muito mais chances de sair mais rápido desse quadro, de sair mais rápido da internação em UTI neonatal. E é isso que a gente visa, porque isso, no final das contas, é um benefício para o bebê e para a mãe que fica menos estressada. Esse momento em que o bebê nasce prematuro é um momento de muito estresse. Então, muitas mulheres, exatamente por conta desse estresse, não conseguem amamentar de forma adequada ou suficiente para aquele bebê. E aí a gente recorre ao banco de leite para justamente repor essa quantidade do leite que esse bebê vai necessitar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o banco de leite, sobre a doação, como as mulheres podem doar. O senhor já pincelou sobre isso, mas eu queria que o senhor reforçasse, explicasse um pouquinho melhor sobre a questão da importância da amamentação também para a saúde materna, especialmente nesse primeiro período aí, depois que a mulher pare. Existem algumas causas de mortalidade materna, uma delas é a hemorragia, como a gente estava conversando anteriormente aqui, que é uma das grandes causas de morte de mães no Brasil. E a gente sabe, por exemplo, que o aleitamento ele é capaz de fazer com que o útero se contraia mais rápido no período de puerpério imediato, logo após o parto. Então isso pode também ser mais um fator que agregue um distanciamento dessa situação que é a hemorragia materna, porque o útero se contraindo mais rápido vai sangrar menos e a mulher tem menos risco de vida nessas situações de hemorragia pós-parto. Para a mulher, além disso, existem outros benefícios, né, como eu já tinha falado, de diminuir o peso, ela perde peso mais rápido quando ela amamenta no seio, ela ganha uma diminuição no risco de câncer de ovário, de câncer de mama, então ela é toda beneficiada com o aleitamento. Então é importante que as mulheres entendam isso, porque elas vão também se beneficiar, além de beneficiar o bebê, é mais um incentivo para que isso se propague por mais tempo. Olha, eu como repórter já visitei o hospital materno, esse setor de amamentação, a UTI neonatal, e assim, o trabalho de vocês, ele é gigante, ele é super importante, porque é um hospital de alta complexidade, atende todo o Maranhão. Como é que está a estrutura hoje? Vocês têm aí mais de 20 leitos de UTI neonatal, 21 leitos. Como é que hoje é a estrutura do materno-infantil para atender a demanda aqui do estado? E não sei nem se de outros estados também. Muitas vezes a gente recebe bebês de outros estados por causa de algumas patologias que a gente é referência. Patologias tanto maternas quanto fetais. Então a gente acaba recebendo bebês de todo o estado. A nossa clientela ela é muito diversa, mas é uma clientela que basicamente tem muito a ver com essa campanha desse ano, né? Esse ano a gente tem uma campanha voltada a vulnerabilidades. A campanha deste ano que foi lançada para agosto é uma campanha que visa a gente atingir pontos de vulnerabilidade dentro da sociedade e diminuir a possibilidade de desmame de mulheres, principalmente aquelas com baixa renda, as mulheres que são trans, né? A gente tem esse trabalho também lá no hospital, é importante a gente entender, e em caso de desastres também, como a gente teve, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, né, que foi afetado de uma forma absolutamente brutal e certamente as mulheres que estavam amamentando tiveram mais dificuldade de manter esse aleitamento. Então a campanha desse ano ela visa todas essas questões, além também de a gente fazer um trabalho em cima das mulheres na primeira
primeira semana de vida. A gente sabe que muitas mulheres abandonam o aleitamento ainda na primeira semana de vida. Então a campanha esse ano visa esses pontos e a gente vai fazer, inclusive, algumas ações nessa questão da vulnerabilidade com a pastoral, que a gente vai orientar os agentes de saúde da pastoral para que eles possam manejar, orientar e apoiar as mulheres que estão amamentando, que eles atendem. Quando se fala em mulheres em situação de vulnerabilidade social, a gente lembra e ressalta que muitas dessas mulheres nessa situação não chegam a fazer o pré-natal, estão em lugares muito distantes, em municípios distantes, ou não têm conhecimento da importância de... Vocês também têm um trabalho com relação ao pré-natal, acompanhar essa mulher até o parto? O aleitamento ele começa no pré-natal, na verdade, né? A gente já, antes até se puder, a mulher que frequenta o consultório do ginecologista, ela tem essas orientações já sobre cuidados com a mama. E no pré-natal isso é mais importante porque ela está no período de se preparar para a gravidez, o parto e para poder amamentar após o nascimento do bebê. Então esse trabalho é feito também. A gente tem um pré-natal dentro do Hospital Materno Infantil que é voltado para mulheres com gestação de alto risco. Então todas essas mulheres são trabalhadas no pré-natal para que elas possam, depois que o bebê nascer, já terem uma condição melhor de amamentar. É importante a gente dizer que muitas delas já sabem, inclusive, pela condição da própria gestação e de doenças que estão afetando aquela gestação, que aquele bebê vai ser prematuro. Então, essa mulher que é preparada durante o pré-natal, mesmo quando ela tem um bebê prematuro, ela tem muito mais condição de responder a essa situação conseguindo amamentar seu bebê. Mas é um trabalho que a gente faz constante, desde o pré-natal até depois do parto. Isso tudo é com orientação, com apoio, mostrando a ela como faz a pega. Elas têm muita dificuldade realmente no momento que o bebê nasce, sobretudo quando é um bebê prematuro. Então a gente precisa estar o tempo inteiro apoiando. É importante a gente dizer, e a campanha ela visa isso, que não é só um trabalho hospitalar, isso é um trabalho para a sociedade, porque na verdade quando a mulher sai de alta, ela vai ter que ter um apoio familiar. Amamentar, uma rede, né? Isso, amamentar é um ato simples, mas que demanda muitas outras ações para que a mulher consiga amamentar. É preciso que a gente tenha uma família que dê apoio a ela, porque ela vai ter diversas outras atividades além da amamentação, que vai ter que dispensar um tempo para isso. Ela vai ter que ter apoio do empregador dela, né, que vai ter que dar um tempo para ela amamentar. Então é toda uma rede, a sociedade como um todo tem que se reunir para apoiar essa mulher. Então, Leonardo, a gente vai continuar essa conversa, a gente vai para um breve intervalo, o Café de Notícias volta já conversando com o doutor Antônio Leonardo Rosa, ele que é chefe da obstetrícia do HUFMA, EBC aqui em São Luís, também médico obstetra, conhecedor, dominador do assunto. A gente volta já, fique aí. Estamos de volta com Café com Notícias, hoje falando um pouquinho sobre a importância da amamentação, do aleitamento materno e o trabalho realizado pelo Hospital Universitário aqui em São Luís, que você conhece popularmente como Materno Infantil. Pois é, o nosso entrevistado de hoje é o médico obstetra, o doutor Antônio Leonardo Rosa, que também é chefe da obstetrícia no Hospital Universitário. Então, continuando a nossa conversa, doutor Antônio Leonardo, a importância da amamentação. Nós temos aí campanhas alusivas durante todo o ano. Eu acho que a campanha de vocês é permanente porque o trabalho ali é contínuo. Mas assim, ressaltando para a população a importância da amamentação, da doação, do aleitamento materno. Como é que está a campanha realizada especialmente pelo Hospital Universitário? A gente faz, como você disse, campanhas o ano inteiro, a gente tem um cuidado com as pacientes que a gente atende, a gente tem uma porta aberta dentro do banco de leite, que é uma porta que a gente oportuniza para a mulher que está amamentando, não só aquela que teve bebê no hospital, mas até aquela mesmo que teve bebê em rede privada, para que ela vá até o hospital, receba informações, possa ser acompanhada para ter um aleitamento mais seguro e tranquilo. Então a nossa porta fica o tempo inteiro aberta, é no banco de leite. O banco de leite ele faz parte de uma política de aleitamento, né, nacional. Ele não é só um banco de leite, ou seja, ele não é só um local onde a gente tem leite doado, trabalha esse leite para doar para os bebês prematuros, mas é também uma das ferramentas que a gente tem de fazer com que a mulher mantenha o aleitamento, que é super importante, como a gente já falou.
porta aberta. Mas assim, você falou de pacientes da rede privada. É preciso fazer um cadastro para que você receba aquele atendimento humanizado que eu já conheci, onde as profissionais de saúde ensinam as mulheres como amamentar, como posicionar o bebê. Como é que é esse atendimento? Exatamente porta aberta. A gente recebe as mulheres lá no nosso banco de leite, elas são cadastradas, né, a partir daí, e aí a gente faz todo esse trabalho de orientação, de informação como é que vai ser o manejo do aleitamento, do cuidado com a mama, como é que ela tem que reagir a alguns comportamentos do bebê, porque a mãe às vezes se apavora, né, quando o bebê ou não está mamando, ele não está mamando por muito tempo. Engasgou com leite. Engasgou com leite, então todo esse trabalho é feito com essas mulheres, tanto do nosso hospital quanto da rede privada. A gente tem uma porta aberta, é um serviço de utilidade pública, na verdade, né? O banco de leite tem essa função, sobretudo no aleitamento. E é claro, a gente tem dentro do banco de leite essa parte que recebe doações de leite para que a gente possa fornecer o leite para os bebês prematuros que estão na UTI neonatal, que não são poucos, né? E os estoques, eles precisam ter sempre uma quantidade suficiente para esses bebês, mas a gente, como o banco de sangue tem esse mesmo problema, né, de deficiência de doadores, às vezes, em alguns momentos, a gente tem uma deficiência maior de doadoras e a gente baixa esses estoques, e é uma preocupação, não só porque a gente pode chegar a não ter o leite, mas porque a gente, a partir do momento em que tem um estoque baixo, a gente precisa redistribuir esse estoque no fornecimento para os bebês prematuros. E aí, para redistribuir, é preciso que a gente use, além do leite humano que a gente dispõe no banco de leite, uma fórmula, e a fórmula não tem a mesma característica, a mesma qualidade, a mesma importância do leite para esses bebês prematuros. Então, a gente está sempre fazendo campanhas o ano inteiro, né? A primeira campanha do ano sempre é para doação e a segunda campanha é para o aleitamento. Uma coisa é importante para a outra, né? A mulher que não aleita não pode doar. Então, assim, a gente frisa sempre isso, que é importante que a mulher amamente o seu bebê, mas ela pode, desde que ela esteja amamentando, ser uma potencial doadora. E isso é uma coisa que a gente orienta todas as mães que estão lá com a gente para que elas eventualmente se tornem uma doadora, porque doar o leite não diminui a quantidade de leite para o seu bebê, muito pelo contrário. A mulher que estimula o leite para coletar ele para uma doação, ela faz com que a mama produza mais leite. Então ela, na verdade, produz mais e ela mantém o aleitamento por mais tempo. Isso está demonstrado em trabalho científico. Então a doação é também um ato que prolonga o aleitamento. Isso é importante. Vocês estimulam com que as mulheres, as que foram atendidas ou tiveram bebê no próprio hospital, sejam doadoras. Mas aquela moça, aquela mãe que estiver em casa, que teve o bebê em outro hospital, está com os peitos fartos, vocês vão até a residência dessa cor para buscar esse leite? Como é que é esse translado? O hospital ainda faz esse serviço? Faz. A gente faz a orientação, desde a orientação, né, de como ela vai fazer essa coleta em casa. A coleta é feita na residência da doadora. A gente faz uma orientação até por aplicativo, a gente tem alguns filminhos que a gente passa para elas poderem entender como é que é feito o preparo da mama antes de coletar, né, todos os cuidados que ela tem, porque o leite ele tem que estar puro, ele não pode estar com sujidade, que é o que a gente chama, às vezes uma poeirinha que tem dentro de casa, ou seja, se ela coletar o leite num ambiente aberto, a chance da poeira do ar contaminar aquele leite que ela está coletando é grande. E aí esse leite ele não fica próprio para esse consumo desses bebês prematuros, que são muito fragilzinhos e qualquer sujidade, qualquer contaminação pode levar a um problema maior na saúde deles. Então, assim, toda essa orientação ela é passada por aplicativo. A gente tem todas essas orientações em aplicativo, ela entra em contato com a gente faz um cadastro dela como doadora, ela é oportunizado para ela fazer alguns exames laboratoriais para saber se ela está em condições de fazer a doação, e aí ela se cadastrando e sendo aprovada como doadora, a gente passa a fornecer para ela frascos, ela coleta em casa, guarda na geladeirinha dela, qualquer quantidade de leite é importante para nós. Esses bebês eles recebem quantidades de leite ínfimas, às vezes 3 ml, então assim é muito pouquinho, e esse leite, qualquer quantidade é importante para nós. Então ela coleta em casa, guarda na geladeira e a gente posteriormente vai até a casa dela e recolhe esse leite e traz para o banco de leite. O leite que chega para a gente,
ele não é fornecido para o bebê de forma in natura. Ele passa por um processamento, teste por uma de análise, qualidade. exatamente, um teste de qualidade. Ele passa por um processamento, ele é pasteurizado, depois é feita uma análise desse leite em laboratório para ver se esse leite tem condições de ser dispensado para esses bebês. E a gente sempre tem perdas, claro, porque é impossível que a gente não tenha perdas por sujidade, por exemplo, e quanto mais houver doações, melhor é para a gente poder aumentar o nosso estoque. Então, assim, toda doadora sabe disso, a gente orienta e a gente está sempre fazendo a campanha para poder receber mais leite no banco de leite. Um frasco daquele, 300 ml, ajuda a salvar o quê? 10 bebês, em média? Até São mais, muitos bebês? Até mais, dependendo do tamanho do bebê. Porque cada bebê tem uma quantidade maior ou menor de leite pelo tamanho dele, pela idade gestacional em que ele nasceu. Então, assim, isso depende muito do bebê, né? Você pode salvar muitos bebês com um frasco de leite. Mas, como eu disse, mesmo aquelas pequenas quantidades, como a gente faz um pool daqueles leites, junta eles de acordo com a característica que eles têm, a gente junta, processa e isso aí dá um volume final, que é esse volume que a gente vai redistribuir para os bebês. Outro desafio é fazer com que as pessoas possam doar os frascos, porque são frascos de vidros, frascos especiais que podem ser higienizados, isso, né? Esses frascos são limpos, esterilizados, então o frasco de vidro ele tem essa propriedade da gente poder limpar, esterilizar, reutilizar. E a gente sempre orienta para que quem quiser doar, doe para a gente frascos que são como aqueles frascos de café solúvel, porque aquele frasco tem todas essas propriedades que a gente pode reutilizar ele no uso. E as pessoas que quiserem podem entrar em contato com a gente pelo telefone do banco de leite que eu posso passar, para que a gente depois faça a limpeza, organize, veja se aquele frasco não está arranhado, porque assim, um frasco arranhado, ele já perde a possibilidade de que a gente tenha garantia da desinfecção dele. E a gente recolhe de qualquer forma, vê o que é capaz de a gente fornecer para as doadoras e aí ele é levado para a casa delas para que elas possam coletar o leite, armazenar e a gente depois vá buscar. Doutor Antônio, a gente está chegando no Agosto Dourado, que é um mês alusivo à campanha de aleitamento materno. Queria que você destacasse, já que a gente está bem pertinho de agosto, a importância, mais uma vez, dessa campanha que é nacional, que incentiva em todo o Brasil o aleitamento materno. Essa campanha é fundamental, a gente sabe que a gente ainda tem um grande número de mulheres que fazem um desmame precoce, deixam de amamentar antes daquele período ideal que é de 6 meses. Isso está ligado a várias condições de vulnerabilidade da mulher, condições, enfim, de falta, às vezes, de apoio da sociedade. Então, esse mês é um mês para a gente reforçar, não só para as mulheres que amamentam, mas para toda a sociedade, que é importante que todos se unam nesse trabalho de dar condições à mulher de manter o aleitamento. O aleitamento é fundamental, a gente sabe que ele diminui em até 13% as mortes na primeira infância, mortes por causas preveníveis. Ele pode diminuir para aquelas mulheres que amamentam na primeira semana de vida em até 23% as mortes neonatais. Então, o leite humano ele tem essa característica de proteger o bebê, de garantir a ele um desenvolvimento seguro, de fazer com que esse indivíduo que seja amamentado seja futuramente um cidadão saudável e que traga benefícios para toda a sociedade, sendo uma pessoa que vai contribuir com sua inteligência, com a sua capacidade de saúde, de trabalho, enfim. Esse aleitamento é o começo de uma boa vida. Então a gente tem sempre que estar ressaltando isso porque é preciso que a sociedade entenda para apoiar essa mulher numa causa tão nobre. Doutor Antônio, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos sobre amamentação, não é lenda urbana, não é factoide, não é exagero de médico. É sim importante amamentar, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, ajuda a salvar a vida de mães e bebês. Muito obrigada pela sua participação, ótima a sua entrevista, as informações. Nós conversamos com o doutor Antônio Rosa, ele que é chefe da obstetrícia do Hospital Universitário do Maranhão, aqui em São Luís, materno infantil, e falou um pouquinho sobre a amamentação. Para você, muito obrigada pela sua atenção. Até o próximo. Tchau.